Na noite anterior, eles... Alô, boa noite. Estamos começando mais um encontro marcado com Egídio Serpa aqui na TV Diário, a TV do Nordeste. Hoje vamos conversar sobre a situação da indústria têxtil brasileira, que está sendo prejudicada pelo dólar barato e pela concorrência desleal de produtos asiáticos, que chegam ao Brasil a um preço menor do que o custo de produzi-los. Vamos conversar sobre este tema com o presidente do Sindicato da Indústria Têxtil do Ceará, Ivan Bezerra Filho. Ele vai nos explicar como está a situação das fábricas cearenses de tecido e de fios de algodão e qual é o futuro próximo do setor têxtil. E vamos ouvir a música nordestina tocada pela sanfona de João do Acordeon, um músico que este programa revelará hoje para o Ceará. Um instante só e já voltaremos com o encontro marcado com Egídio Serpa deste domingo. Estamos recebendo hoje aqui no Encontro Marcado com Egídio Serpa o empresário Ivan Bezerra Filho, presidente do Sindicato da Indústria Têxtil do Ceará. Com ele, nós vamos conversar sobre a crise que enfrenta a indústria têxtil brasileira do Ceará no meio. Ivan Bezerra Filho, muito prazer, muito obrigado em aceitar nosso convite. Que crise é essa? Egídio, prazer meu, boa noite. Boa noite. A indústria têxtil brasileira, cearense se inclui nesse contexto, ela vem sofrendo nos últimos 2, 3 anos uma avalanche de produtos chineses, de produtos asiáticos do modo geral. Então a situação é muito simples de explicar. Nós temos uma moeda chinesa desvalorizada em 30% e uma moeda brasileira valorizada em 30%. Então essa junção de 60% mais a carga tributária brasileira faz com que a indústria têxtil nacional perca a competitividade. Você tem aqui no Ceará, por exemplo, o Ceará hoje é o maior produtor de índigo do Brasil, é o maior produtor de lingerie do Brasil, é o maior produtor de fios do Brasil e é o segundo maior produtor de malha do Brasil. De lingerie também? De lingerie é o maior do Brasil. Para a gente ter feito esse ambiente todo de produção, óbvio que todas as fábricas são extremamente competitivas. O Ceará investiu muito. É interessante porque o empresário cearense do setor têxtil, né? O empresário do setor têxtil, ele é cearense. Então ele reinveste na sua atividade. Então as fábricas são extremamente modernas. Da porta da fábrica para dentro, não tem indústria mais competitiva do que a cearense, do que a brasileira, eu diria. Eu viajo à Ásia 2, 3 vezes por ano, não há uma indústria que se veja na Ásia que seja mais competitiva do que a nossa. Nem na China? Nem na China. Principalmente na China. É mesmo? Agora, da porta da fábrica para fora, a gente se perde. Com o quê? Com a carga tributária elevadíssima, com o custo excessivo de transporte, de logística, tá certo? E com o famoso custo Brasil que nós temos. Aqui no Ceará, em particular, nós temos alguns problemas adicionais, né? A indústria têxtil veio para o Ceará porque o Ceará tinha muito algodão, ali na década de 60. Foi. Tá certo? Se instalou no Ceará em função disso. Hoje o Ceará não tem mais algodão. Nem vai ter. Nem vai ter. Nós temos que trazer algodão de outros estados para cá, tá certo? Mato Grosso, da Bahia, Tocantins, tá certo? Além disso, né, nós temos aqui no Ceará a segunda energia mais cara do Brasil. É algo que não dá para entender. Como é que o Ceará, um estado que não é um dos mais ricos, tá certo? Pelo contrário, tá certo? Tem a segunda energia mais cara do Brasil. Isso dá um impacto direto na indústria. Então, esses ambientes não favoráveis à indústria faz com que a gente, de fato, perca a competitividade. O que fazer para enfrentar tamanhos problemas? Bom, a gente hoje tem uma crença que esse quadro pode ser revertido, tá certo? Em função de outros setores com mais importância para o governo
estarem sofrendo como a gente. Você vê que a indústria automobilística hoje está sofrendo a invasão de carros importados, tá certo? Então já anunciaram parada de férias coletivas em pleno mês de setembro, tá certo? A indústria do aço está sofrendo. Enfim, a atividade brasileira, do modo geral, ela está sofrendo esse ano. E na minha avaliação, o governo não consegue conviver com a queda de arrecadação. Então o governo vai ter que reanimar esses setores, tanto é que o juro baixou surpreendentemente para todo mundo, tá certo? Por quê? Porque o segundo semestre o Brasil com certeza ia ter uma queda no PIB. Então o Brasil não consegue, o governo brasileiro não consegue diminuir custos, então tem que manter a arrecadação. E para manter a arrecadação, a economia tem que fluir. Então a minha esperança do ponto de vista do lado governamental é que ele... Sofrendo no bolso? Sofrendo no bolso, que ele agora passe a tomar as medidas que têm que ser tomadas, tá certo? Por exemplo, esse programa Brasil Maior é um programa que, na teoria, ele é interessante, mas na prática ele não resolve o problema do setor têxtil. Por quê? Ele desonera a folha de pagamento, tá certo? E traz para 1,5% o imposto sobre o faturamento das empresas. Porém, isso é só nas confecções. E as confecções, do modo geral, elas faccionam muito fora. Então, e o seu faturamento é integral, pelaquela razão social. Você entendeu? Então, o que acontece? Ele vai trocar um valor que ele pagava de INSS menor, porque ele tem poucos trabalhadores na sua indústria, o resto é terceirizado, por 1,5% no faturamento. Então, não resolve o problema da confecção. Tanto é que nós pedimos a alguns deputados para fazerem emendas para trocar esse valor de 1,5% para 0,8%. Isso do ponto de vista do governo. Então, eu acho que agora pode acordar. Agora, nós, empresários, também temos que fazer o dever de casa. Essa história está só... Como é esse dever de casa? Passa pela produtividade? Essa história de estar só batendo em governo é um erro. Por exemplo, dever de casa na minha opinião, o Brasil, com essa estrutura de guerra fiscal, tá certo? Propicia para que a produção seja regionalizada. Então, o mais correto se produzir no estado de origem da matéria-prima ou no estado de consumo do seu produto, que você não tem incidência de ICMS. Mas se isso acontecer, como ficará a indústria? O Ceará perde a indústria têxtil. O Ceará perde a indústria têxtil. Perde a indústria têxtil. Isso já está acontecendo, né? Você já tem dois grupos no Ceará que tiraram, né, algumas unidades. Não fecharam aqui, mas abriram lá. Abriram lá. E abriram fora do estado e levando o maquinário para fora. Não é que você fechou, não é que você fez uma nova unidade fora do Ceará. Você transferiu. Então, esse processo já está se iniciando. Por quê? O Ceará, como não tem algodão, você, quando compra algodão de fora, você paga 12% de ICMS. Quando você está no estado de origem da matéria-prima, não tem ICMS. Não tem ICMS. Não tem ICMS. Porque o governo dá, é deferido, né? É diferido o ICMS. Então, o governo cearense, ele tem que estar... assim, a gente tem conversado muito com o governador, ele é muito sensível, ele fez já alguns gestos que diminuem a nossa carga tributária no Ceará, tá certo? Em função desses problemas que a gente leva para ele, que ele, como entende muito do assunto, tá certo? Ele é sensível e está tentando nos ajudar. Mas o Ceará tem que estar muito atento para não perder a indústria têxtil cearense, que emprega 70 mil empregos diretos. 70 mil empregos diretos na indústria têxtil do Ceará. O algodão deu uma subida gigantesca. Em um ano, subiu 300%. Como é que os senhores industriais que têm nessa matéria-prima, a mola propulsora, estão conseguindo superar esse alto preço? Isso trouxe uma dificuldade muito grande, não só para o setor têxtil brasileiro, mas mundial, tá certo? Então, se a gente falar que o setor têxtil brasileiro hoje está em crise, tá certo? Eu diria que o setor têxtil mundial está em crise, porque desarranjou a cadeia produtiva. As empresas não tinham capital de giro necessário para essa alta do algodão de 300%. Porém, o algodão já recuou para metade, tá certo? Então, hoje, um valor histórico de algodão era em torno de 50 centavos de dólar, hoje está em $1, perdão. Então, ele está 100% mais caro, não 300. Porém, ainda é muito alto. Esteve 300, mas ainda é muito alto. Muito alto. Então, desarranjou a cadeia. Hoje, nós estamos... e a ponta diminuiu a compra, tá certo?
em função do alto preço. Então, hoje, cada um está atrás do seu nicho, quer dizer, você tem que fazer produtos com mais valor agregado, você tem que fazer coisas diferenciadas, para que não dê tempo que a Ásia coloque o seu produto aqui, porque tem um tempo muito grande até você colocar o pedido e a mercadoria chegar. Enfim, o empresário brasileiro ele é muito criativo. Então, você vê que a indústria ela teve resultados fracos no primeiro trimestre, tá certo? Mas você vai ver que já vai recuperar agora no segundo e no terceiro, enfim, porque em função da criatividade do brasileiro. Ainda falando de algodão, o algodão brasileiro é um algodão de alta qualidade, né? E quem produz maior algodão é o Mato Grosso. Agora, como é que fica o preço? Esse preço é internacionalizado? O preço do Brasil é o mesmo preço da Rússia, do Uzbequistão? Via de regra, é o mesmo preço, né? Quer dizer, você tem uma paridade. Agora, por exemplo, aqui no Brasil, como você vai ter uma super safra esse ano, então esse preço desatrela um pouco da cotação de Nova York, tá certo? Mas via de regra é o preço da paridade. Como o produtor ele exporta, ele vende aqui no mercado interno o mesmo preço que ele conseguiria na exportação, tá certo? Porém, nesse momento, os países asiáticos eles estão em dificuldade de cumprir os seus contratos de compra de algodão do Brasil, porque nesse momento é entre safra lá na Ásia. Então, quando eles comparam esse algodão, eles estavam no pico da alta, tá certo? E esses contratos agora estão caros, porém, então eles estão com dificuldade de manter essa compra. De pagar. De pagar esses valores, tá certo? Então está tendo uma disputa entre as trades, não é o produtor. O produtor vendeu o algodão e recebeu seu dinheiro. Mas existe a trade que vai exportar o algodão para a Ásia. Então, a gente pode usufruir um pouco disso agora, porque vai sobrar mais algodão, e a tendência do preço é cair aqui no Brasil. O mercado interno está consumindo muito, tanto algodão quanto a matéria produzida pelo algodão, a partir do algodão, como as roupas, os tecidos. Esse mercado interno, ele é o que garante, digamos assim, a indústria têxtil a enfrentar seus problemas? O mercado interno brasileiro hoje é praticamente o único porto seguro que nós temos. Porque com esse câmbio de 1,60 é impossível se exportar. As margens foram embora na exportação. Então nós só temos o mercado interno para trabalharmos, tá certo? Por outro lado, a Ásia está com grande problema em colocar a sua produção, que via de regra ia para a Europa e para os Estados Unidos, e esses países estão diminuindo as compras por razões óbvias, pela recessão que está aí, tá certo? E o Brasil é um país comprador, porque a população, essa classe C e D que veio para o consumo, ela está ávida a comprar. Então, essa mercadoria asiática vem para cá com uma velocidade muito grande. A presidente Dilma está preocupada com isso e já está anunciando que vai adotar algumas medidas para poder barrar a invasão desses produtos. Que tipo de medida ela poderia tomar? A gente tem medidas muito simples para tomar, né? Só um dado antes a esse é o seguinte: o Brasil, há 4 anos atrás, era avitário em $1 bilhão na sua cadeia, na sua balança comercial têxtil. Superavitário. Superavitário. Esse ano deve fechar com mais de 5 bilhões de déficit. De déficit. Tá certo? Então, por exemplo, todos os países estão no guarda-chuva da OMC, então não pode se fazer muito em relação a isso. Mas você tem 60 dias para autorizar um LI. O Brasil autoriza de importação. O Brasil autoriza com 5 dias. Por que não demora 60 dias? Isso já ajudaria. Segundo, inúmeros produtos que vêm da Ásia pronto, eles vêm tingidos com produtos químicos, que no Brasil é proibido. Aqui no Brasil, a indústria têxtil brasileira não pode usar aquele produto químico porque ele é nocivo à saúde humana. E as roupas da China vêm com tingimento com esses produtos. E o governo brasileiro permite que entre aqui. Isso já era uma medida que tinha que tomar amanhã. Uma medida, né? Que já barraria um percentual enorme do produto asiático que entra no Brasil, tá certo? Terceiro, a valoração do produto. Então nós, na ABIT, mostramos que aquele produto que está entrando no Brasil, ele custa mais barato do que a matéria-prima daquele produto. Tanto é que a ABIT hoje é o único órgão particular, privado do Brasil, que tem um convênio com a Receita Federal, que faz laudo para a Receita Federal. Então, a Receita Federal pega produto suspeito, manda para a ABIT, nós emitimos um laudo. Esse produto, o custo da matéria-prima é X,
a mão de obra é Y, tá certo? E os outros custos é Z. Então daria um valor de